trilheiras e trilheiros, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edviges Rodrigues e vamos dar início ao nosso curso sobre planejamento sucessório. Nessa primeira aula, nós veremos uma parte mais conceitual. Então, o que vem a ser o planejamento sucessório? Ele consiste em um conjunto de instrumentos jurídicos que vão promover aí uma estratégia, né? E o principal objetivo do planejamento sucessório é a transferência eficaz e efetiva do patrimônio de determinada pessoa, e sendo que essa transferência ela pode acontecer tanto previamente como posteriormente à morte do titular desse patrimônio. Vale a pena ressaltar que esse planejamento sucessório ele deve ser realizado pelo titular desse patrimônio e durante a sua vida também. Nós temos aí, inúmeros boatos, inúmeros mitos, sobre o planejamento sucessório, que na realidade nós veremos aqui no decorrer do curso que alguns instrumentos são recentes, mas outros instrumentos nós já temos aí à nossa disposição, no ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo. Mas conforme esse tema, ele vem ganhando força no nosso cenário jurídico, alguns mitos surgiram sobre o planejamento sucessório. Então, vamos ver aqui, e desmistificar aí toda essa situação. O primeiro mito seria de que o planejamento sucessório ele é válido apenas para grandes fortunas. E isso não é uma verdade, porque qualquer pessoa, mesmo que tenha um patrimônio mínimo, mesmo que tenha um único imóvel, essa pessoa ela pode e deve realizar o seu planejamento sucessório. O segundo mito é que o planejamento sucessório ele é realizado para burlar a legítima. Isso também não é verdade, porque nós veremos também no decorrer desse curso que a legítima, ou seja, que é aquela parte indisponível do patrimônio, do autor da herança, em benefício dos seus herdeiros necessários, a legítima ela deve ser respeitada a todo momento, não importa o instrumento utilizado, sob pena de invalidade daquele ato. Um terceiro mito seria que o planejamento sucessório ele é utilizado como uma blindagem patrimonial, e nós veremos que não é bem assim, porque sempre que os direitos de terceiros e de credores forem feridos, esse patrimônio ele poderá sim ser utilizado para o cumprimento de determinada obrigação. Então, o patrimônio ele não fica totalmente blindado. E um quarto mito seria no sentido de que o planejamento sucessório é apenas para a constituição de holding ou a realização de determinado testamento. E nós veremos que o planejamento sucessório ele é muito mais do que holding e testamento. Ele é composto por muitos instrumentos que nós estudaremos nesse curso. E quais seriam, então, os objetivos e as vantagens de realizar um planejamento sucessório? A primeira vantagem, que vem a ser também um objetivo, é preservar e alcançar a vontade do autor da herança, porque é ele quem vai realizar o seu planejamento sucessório com o auxílio de um profissional e também com o auxílio dos seus familiares, mas a vontade que prevalece é do autor da herança. Com isso também nós evitamos inúmeros conflitos entre os herdeiros, uma vez que a decisão é do próprio autor da herança. Então, nós não teremos aí uma discussão entre os herdeiros, nós não deixaremos para os herdeiros solucionarem essas questões após a morte do autor da herança, porque elas já estarão solucionadas em vida por ele próprio. Nós também temos uma grande vantagem que seria uma economia na tributação da transferência desse patrimônio, seja do imposto de transmissão causa-morte, seja do imposto de transmissão por doação, ou do imposto por transmissão onerosa, ou até mesmo do imposto de renda da pessoa física. Então, em inúmeras situações, quando muito bem planejado, nós podemos ter aí uma economia, inclusive nessa parte tributária. Nós também temos aí uma vantagem, que é de evitar ou, quando necessário, agilizar o processo de inventário. Então, quando esse planejamento sucessório ele é muito bem realizado, engloba aí todo o patrimônio, desse autor da herança, nós veremos que não haverá necessidade de realizar-se um inventário após a sua morte. E também, uma grande vantagem que nós temos aí é com relação que esses herdeiros, eles poderão ter um patrimônio e não
uma dilapidação desse patrimônio, né? O que ocorre aí muitas vezes com um processo de inventário muito demorado, inúmeras brigas, né, por um bem, um herdeiro quer vender, o outro não quer. Então aí nós temos muitas situações onde esse patrimônio ele é desvalorizado, onde muitas vezes esse herdeiro, quando recebe esse patrimônio, ele se desfaz facilmente desse patrimônio, e o objetivo do planejamento sucessório é justamente de evitar essa dilapidação. Então, o que deve ser levado em consideração em um planejamento sucessório, né? Vale destacar, e é muito importante que fique claro isso para vocês, que não existe uma regra específica e nem padrão para o planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório ele deve ser estudado e aplicado no caso a caso, por isso que nós falamos que ele é casuístico. Então, deve ser levado em consideração tanto a realidade econômica do autor da herança e da família, todos os aspectos patrimoniais que envolvem, né, o patrimônio desse autor da herança, e também a autonomia desse autor da herança, o que de fato ele deseja, né, o que ele deseja alcançar com esse planejamento sucessório. Então, tudo isso deve ser analisado para que esse planejamento sucessório seja de fato eficaz e efetivo.